Irmãos, nós vamos falar de algo hoje que nos representa, chamado aliança com Deus. Nós não podemos fazer nada, nem chegar a lugar algum, se nós não tivermos uma aliança com Ele. A palavra de Deus diz que Deus desejou fazer uma aliança conosco. E nada, amado, absolutamente nada pode impedir a ação desta aliança na minha e na sua vida. Acompanhe comigo no quadro Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando nós falamos da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó, algumas pessoas entendem que esta aliança está no Velho Testamento, então esta aliança foi dissolvida. Não é verdade, porque Abraão é antes da lei. Quando o Senhor fez aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, Ele fez um tempo de graça, de infinita misericórdia. E mesmo que Jesus disse: agora eu vos dou um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue, através da cruz, através da graça, você renova esta aliança. E nós temos o costume de fazer isso todo mês com a Santa Ceia, porque toda vez que nós falamos da aliança, nós falamos do compromisso que Deus fez comigo e com você. Sabe, amado, ser chamado para a obra de Deus é consequência de uma aliança que você tem com Ele. Um dia você entrou nesta igreja, em qualquer uma outra igreja, levantou a sua mão e disse assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Neste momento começou a aliança de Deus contigo. E por muitas vezes a nossa triste caminhada, a gente quer abandonar, quer sair, quer ficar triste, quer dar um tempo. Ainda bem que Ele não é assim, né? Porque se nós não tivermos aliança, nós jamais iremos cumprir o propósito de Deus, ou alcançaremos o propósito de Deus para a nossa vida, tanto no pessoal quanto no ministerial. Na verdade, amado, é impossível separar o ministerial do pessoal. Eu vivo isso. Aonde eu estou, eu sou pastor. Não que eu queira. Imagine que alguns irmãos saem comigo, e ainda que eles não queiram, mas quando vai se referir a mim, se refere como pastor. Não consegue falar o Alexandre. É a mesma coisa você falar para tua mãe: se a vida inteira só chamou ela de mãe, mas o nome dela é Ana, é Isabel. Ou seu pai chama José e você está com ele, embora que ele é novo. Ele pode até dizer: filho, aqui você me chama de José, deixa ninguém saber que eu sou seu pai. Você fala: tá bom, pai. Você não falou tá bom, José? Tá bom, pai. Em algum momento você vai falar José uma vez, as outras demais vezes, por mais que você tente se policiar, você vai falar pai. Eu quero te dizer que tem pessoas no mundo que elas estão lá e lá não é o lugar delas. Você percebe que elas são diferentes, porque existe uma aliança com elas. Elas podem estar desviadas, elas podem estar, não sabe, no antro de prostituição, ela pode estar no lugar onde há muito consumo de droga, mas quando nós olhamos para essa pessoa, a gente sabe que aquele não é o lugar dela. Por quê? Porque existe uma aliança, existe um propósito. E toda a Bíblia, amado, nós observamos que Deus usou pessoas que tinham aliança com Ele. Não é porque em algum momento você se afastou, desviou, que Ele quebrou a aliança contigo. Pelo contrário, o dia que você voltar, a sua aliança será polida, todo o seu passado será apagado, e Ele continua te amando, porque Ele escolheu te amar. Por termos uma aliança com o Senhor, amado, tudo que é nosso é dele, e tudo que é dele é nosso. Ou seja, as bênçãos do Senhor, ela vai acompanhar ao longo da tua vida.
Você já viu pessoas que foram em algum momento cristão, por outros momentos se afastou do Senhor, mas ele continuou sendo abençoado? Talvez você diz assim: por que ele continua sendo abençoado se agora ele não está nos caminhos do Senhor? Eu quero comparar isso quando nós saímos de casa, quando todos nós morávamos junto com os meus pais. E às vezes um chegava no horário, o outro chegava no outro por conta do trabalho da escola. Minha mãe poderia ir dormir, mas ela sabia que quando a gente chegasse nós íamos jantar, e ela já deixava o prato pronto. Ela nunca imaginou assim: não, vai que eles voltam e eles mesmos fazem. Não, é o cuidado. Aquilo que Deus preparou para a tua vida já está pronto. Se você estiver com Ele, a dimensão disso será muito maior, o propósito será intenso e muito mais Ele tem que fazer. Mas se porventura você não estiver em casa, o seu prato vai estar pronto até o momento que você voltar e degustar de tudo que Ele preparou para ti. E eu quero fazer algumas considerações, amados, sobre a aliança. A primeira é: a aliança é transferível para os filhos. A aliança de Deus é transferido para mim e para você que somos filhos. A aliança de Deus é algo que Deus separou e Ele vai fazer. Por causa desta aliança que Deus tinha com Abraão, que Deus tinha com Isaac, que Deus tinha com Jacó, Deus ouviu o clamor de um povo que sofria. Abraão, Isaac e Jacó não estavam no Egito mais. Mas aquele povo que estava lá, nós então começamos a compreender que aquele povo não tinha aliança com Deus, por isso que gerou o sofrimento. Mas um dia eles lembraram do Deus de Israel, e a partir desse momento eles lembraram de clamar. E a palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas basta você clamar, porque quando você clamar, é a mesma coisa de você pegar uma tomada de um aparelho e ligar na tomada. Não importa quanto tempo ele estava parado, mas ele vai funcionar. Deus, quando faz uma aliança com um pai, Ele faz também com seus filhos. Isso quer dizer que os seus filhos estão debaixo da mesma aliança que você está. Às vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos porque eles têm livre-arbítrio e têm vontade própria. E por muitas vezes eles querem fazer aquilo que nos ofende, nos entristece. Mas eu entendi uma coisa durante todo o meu ministério e quero te passar isso. Apenas descanse, porque a aliança que Deus tem contigo é transferível para os seus filhos e eles serão alcançados em algum momento. Isso não quer dizer que não irão sofrer. Esse povo que clama lá no Egito, quando o primeiro rei morreu, o faraó morreu, viria outro. Esse outro foi um rei muito carrasco. E que depois dele vieram mais dois, porque foram ao todo 400 anos que o povo ficou cativo no Egito. Até o último, que foi o pior, que foi criado junto com Moisés. Mas quando o povo clamou, eles lembraram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus então tirou todo o jugo, todo o fardo e enviou Moisés. A aliança, amada, é transferida por causa da paternidade espiritual. Eu quero te falar sobre paternidade espiritual, fugindo um pouco da minha mensagem. O povo judeu, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros que estiveram na Babilônia, Daniel tinha o costume de abrir as janelas e ele mirava em direção do templo de Jerusalém. Ele imaginava que aquela era a direção e ele orava 3 vezes ao dia. Tem pessoas que falam: mas para que isso? Porque eu tenho uma aliança com o sacerdote de lá, ele não está me ouvindo. Mas o Espírito Santo vai fazer essa transição. E quando eu oro e quando eu clamo, Deus ouve e traz o conforto. Sabe, irmãos? De repente já teve pessoas que passou por aqui entre nós ou em qualquer outra igreja. E é possível que neste exato momento esteja dentro de um presídio, no leito de um hospital, talvez sendo bombardeado pelas drogas em algum lugar. E eu te falo isso porque eu já ouvi testemunho dessa face.
em que a pessoa lembrou da igreja, aonde um dia fez aliança com Deus, e naquele momento ele teve um sinal de Deus. A Bíblia diz que Deus visita até a 4ª geração. Em alguns casos Deus visita até a 20ª geração, porque Deus sempre vai visitar aqueles que são os teus filhos. Gênesis 9:8 disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança conosco e com a vossa descendência. Sabe, irmãos, não importa o que a nossa descendência faz, porque Deus tem uma aliança contigo, e Ele não vai excluir os teus filhos. Mesmo que você seja como o pródigo, que você desfaça tudo que tem e vai comer pelotas de porco, você vai gerar aquilo que você mesmo plantou. Mas o dia que você disser: estou voltando para a casa do Pai, Ele está de braços abertos. Tanto os nossos filhos naturais como os nossos filhos espirituais é alcançado por esta aliança. 2. Deus não esquece da aliança. Êxodo 2:24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Você já notou, amado, que às vezes nós esquecemos algumas coisas? Coisas que nós prometemos fazer, compromisso que nós comentamos que iria fazer e não fizemos. Quantas vezes você disse que faria algo, não fez? Disse que chegaria no horário e não chegou? Disse que iria e não foi? Já pensou se Deus fosse assim conosco? Senhor, eu vou orar ao Senhor hoje. Eu creio que o Senhor vai visitar aquele meu familiar que está no hospital. Eu creio que o Senhor vai fazer. Aí em algum momento Deus fala: ih, esqueci. Foi ruim, deu ruim. Foi não, deu. Sabe, irmãos, Deus nunca esquece da aliança. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é sobrenaturalmente poderoso Deus. E ainda bem que Deus não é assim. Deus não esquece de nada, com exceção de uma coisa. O que, pastor? E acrescenta Hebreus 10:17: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, uma vez que nós temos aliança com Deus, não nos dá o direito de pecar ou de andar de qualquer maneira. Mas mesmo quando você errar e se arrepender, Ele nunca vai lembrar do seu pecado nem da sua iniquidade, porque Ele tem uma aliança contigo. O dia que você casou com a tua esposa, com o teu marido, você reconheceu alguns erros que ele tem ou que ela tem, mas você prometeu para ela: isso que nós estamos vivendo agora, essa situação é muito pequena diante do nosso amor, então pode ter certeza que eu vou passar por cima de tudo isso. Quantas coisas Deus passou por cima para tê-lo ao lado dele. Terceiro, aliança com Deus é a garantia da nossa vitória. Presta atenção, amado, quando Deus nos chama para a sua obra, Ele faz questão de se revelar como Deus em tudo. Ele faz questão. Ele é detalhista. Hoje eu estava conversando com um líder de célula e estava contando como foi a nossa trajetória até aqui. Nós tínhamos 6 meses para fazer tudo o que nós fizemos até agora. Financeiramente era impossível, mas nós tínhamos um desafio e uma palavra rema do Senhor que dizia: eu sou contigo, e provou que é não só comigo, é conosco. E ele me disse: pastor, quanto que você gastou até agora? Eu disse: olha, Renan, eu não tenho ainda o número exato, porque ainda tem algumas contas a ser pagas, mas nós gastamos aproximadamente 70 mil reais. Mas se nós tivéssemos que pagar mão de obra como deveria ser feito, como todo lugar normal faz, você faz uma obra, contrata um pedreiro, contrata um pintor, contrata um fulano, não é assim? Nós gastaríamos aproximadamente 200 mil reais. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não
entrou este valor. Pastor, então essa conta não fecha mesmo. Eu não sei como. Simplesmente aconteceu. Isso prova que Deus tem uma aliança conosco, não nos envergonhou. O Deus que capacita, Ele é o Deus que vai à nossa frente. Josué capítulo 3, versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Sabe, irmãos, a minha vida sempre foi um mistério, um milagre. Eu quando casei não tinha nada, nem eu nem minha esposa. Imagina, eu pastor de uma igreja muito pequena em Eldorado, não era assalariado da igreja, a igreja não tinha condição, eu tinha que fazer alguns trabalhos. Minha esposa tinha um pequeno salão de cabeleireiro, mas nós tínhamos sonhos. E os nossos sonhos nós colocávamos diante de Deus: Senhor, eu quero casar assim, assim, assim. Pra você ter ideia, nós não tínhamos dinheiro para alugar o vestido de noiva dela. Essa é uma história que eu sempre conto. Porque eu vou falar assim mais ou menos, né, naquela época, 20 anos atrás, os valores eram diferentes. Mas era mais ou menos assim: se fosse hoje, a gente pagaria talvez R$1.000, R$800, é mais ou menos isso um aluguel. Não é nem o primeiro aluguel, né? Um aluguel de um vestido. Eu falei, nós não temos isso, porque nós temos que pagar os móveis que tínhamos comprado em 200 vezes. É engraçado que nós fomos na loja e nós não tínhamos casa alugada, mas nós compramos tudo, desde os móveis da sala, do quarto, da cozinha. Essa loja não existe mais, mas a loja que a gente comprou a maioria das coisas chamava-se Lojas Taurus. Olha que interessante, essa loja estava no bico do corvo e a gente não sabia. Estava para fechar. E nós compramos e pagamos as parcelas e pedimos para o gerente: nós não temos onde deixar esses móveis. Tem como pagar e deixar aí? Pelo menos 6 meses. Na minha vida 6 meses é muito histórico. Eu casei em dezembro. E nós começamos a comprar as coisas de agosto, de junho em diante. Então ficou mais ou menos 6 meses. O cara falou: olha, isso não existe, não pode ficar aqui. Eu disse: então nós não vamos conseguir comprar. Enfim, negociamos e ficou. Irmãos, depois que a gente comprou tudo, olha que loucura, sem saber medida de quarto. Como é que você compra um guarda-roupa, uma cama, e você não sabe nem a medida de onde você vai morar? Mas nós tínhamos um sonho do tamanho do nosso quarto. Enfim, fomos atrás, começamos a procurar, começamos a percorrer vários imobiliárias. Chegamos, alcançamos, e aí alugamos, e aí pedimos para a loja montar. A loja montou uma semana. Na outra semana a loja fechou. Tinha uma loja ali na Avenida São José, em Diadema, onde nós compramos. Uma semana depois nós passamos lá, porque a gente queria comprar mais alguma coisa. A loja fechou, faliu, sei lá o que aconteceu. Mas Deus, quando Ele tem uma aliança contigo, Ele é cuidadoso até nos detalhes. Sabe, irmãos, às vezes a gente se pega ouvindo isso, esse testemunho nos edifica, mas muitas vezes nós imaginamos: não, comigo é diferente. Não é diferente. A aliança que Ele tem contigo é exatamente a mesma coisa. Ele tem uma aliança de promessa, Ele tem uma aliança de virtude, Ele tem uma aliança que vai restaurar, vai curar, vai limpar, vai mover a tua vida, porque Ele é Deus. Sabe, amado, Deus tinha uma aliança com Moisés, e essa aliança também foi estendida para Josué. Josué era discípulo de Moisés. Deus disse que engrandeceria a Josué, da mesma forma como Ele fez com Moisés. Por quê? Por causa de uma aliança. Deus não é Deus que quebra aliança. Isso só foi possível porque Josué também tinha uma aliança com Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tinha uma aliança com Moisés, Moisés tinha uma aliança com Josué, mas só foi possível porque Josué também tinha uma aliança com Moisés. Eu quero te dizer que às vezes você tem uma aliança com alguém, mas essa pessoa não tem aliança contigo. Ela não receberá daquilo que Deus planejou para a tua vida, porque a aliança, ela precisa
ser algo que é juntamente com alguém. Se alguém vê aliança no meu dedo, fala assim: você é casado? Eu digo: não, sou solteiro. Para que esta aliança na mão esquerda, que simboliza que você tem uma pessoa que usa uma aliança juntamente contigo? Não tem sentido, não é verdade? Diferente de um anel. Qual a diferença da aliança e do anel? O anel, ele tem emenda, a aliança não tem emenda, ela é única. Isso quer dizer que eu e aquela outra pessoa somos um. Quando eu tenho aliança contigo e você tem comigo, nós somos um. A mesma unção de proteção, de cura, de milagre que está sobre a minha vida, o mesmo Deus que me abençoa, que me restaura, se estenderá a você e todos aqueles que têm aliança contigo. Você está entendendo? Quarto, Deus honra a aliança de um servo fiel. Se você tem aliança com o seu líder, com o seu pastor, com o seu pai, com a sua mãe, você vai receber da aliança que seu líder tem com Deus. Sabe, irmãos, nós falamos muito do princípio chamado princípio de honra. Honrar alguém não é quando você faz à frente da pessoa. É quando a pessoa não está vendo e você honra ela. Você não está honrando para que alguém diga que você honrou, para aquela pessoa ficar de boa contigo. Mas quando você honra, o princípio de honrar é, mesmo que ele não saiba, a minha particularidade, a minha amizade, a minha intimidade, a minha espiritualidade com ele é uma só diante de Deus. E Deus honra aqueles que te honram. Eu quero te dizer que eu tenho uma aliança com a vinha. E eu tenho sido muito abençoado pelas promessas que estão sobre eles. Por muito tempo eu andei só como igreja. Por muito tempo nós não tínhamos aliança com ninguém. Éramos a Quadrangular, então passamos a ser um ministério independente. Andamos com alguns pastores, mas não tínhamos diretamente uma aliança com ninguém. E há 4 anos nós estamos andando com a vinha. Quem era a IAAP há 4 anos atrás, quem é a IAAP hoje? Porque a bênção, a aliança que está sobre a vinha Dínamo, sobre a videira, que é a vinha mãe, está sobre nós. E muito mais Deus fará. Por quê? Porque as promessas que Deus tem com eles, agora também tem conosco. Talvez você possa olhar e falar: pastor, mas você é diferente do pastor Daniel Lara. Verdade. Eu não tenho as suas qualidades, nem ele tem as minhas. Eu não tenho algumas trejeitos que ele tem, nem ele tem o meu. Porém, nada disso importa, sabe? Porque a obra cresce não é pelas nossas qualidades, as nossas habilidades ou virtude. A obra cresce por causa da aliança que temos com Deus e um com o outro. É tão triste quando você tem uma aliança com uma pessoa. Em alguns momentos você se depara com essa pessoa e você percebe que ela não tem aliança contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não basta apenas ser colega, não basta ser irmão, não basta ser amigo, não basta ser conhecido, não basta ser gêmeos. Nós precisamos criar alianças. Tantas quantas você tiver, tantas quantas vezes tu será abençoado, porque Deus honra. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha o que a Bíblia deixa bem claro: aquele que serve. Tem gente, amado, que tem mania de dizer assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Se você não serve a homem a quem você vê, quem diria a Deus a quem você não vê? A Bíblia é bem clara. Josué era alguém que servia a Moisés. É claro que ele servia a Deus, mas ele servia a Moisés como seu líder, ele honrava. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Isso era Deus dizendo: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, os filhos de Israel. Amado, Josué, ele só aparece na história de Israel por causa de Moisés. Quem era Josué? Era alguém que ao longo do tempo reconheceu a aliança que ele tinha, que Moisés tinha com Deus, e fez aliança. E pelo fato dele servir a Moisés, o Senhor o honrou. Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado: quem é o seu Moisés?
Quando você tiver a oportunidade, pergunta para o teu líder: será que eu tenho sido um Josué? Sabe, irmãos, às vezes nós imaginamos que você não precisa fazer determinadas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: não se canse, repita comigo: não me cansarei de abençoar e de servir, porque tudo que eu fizer ao meu próximo vai acontecer na minha vida. A obra de Deus só pode avançar quando nós temos um espírito de servir aos irmãos, como Josué serviu a Moisés. É muito fácil você servir alguém quando essa pessoa é bacana contigo, quando ela está sempre te elogiando, dando tapinha nas suas costas, falando: nossa, você é uma bênção. É difícil servir alguém quando puxa a nossa orelha e fala na nossa cara o nosso defeito. Amigo não é aquele que está vendo você fazendo coisa errada, indo para o abismo, e continua batendo palma dizendo assim: não, faça o que quiser fazer, eu sou teu amigo. Essa pessoa nunca foi e nunca será teu amigo. Amigo é aquele que confessa, que fala na tua cara: para com isso, você está errado. Ah, mas é o que eu quero. Não importa, você está errado, e para onde você está indo é caminho de abismo, e eu não posso ficar calado. Moisés era um homem que não passava a mão na cabeça de ninguém, amado, de ninguém. Josué se tornou discípulo, e era exatamente a mesma forma. Certa vez ele disse assim: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés chegou um tempo que disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não cuidar desse povo, não abençoá-los, então tira meu nome do livro da vida. E por algumas atitudes que Moisés teve, não que o Senhor se vingou dele, mas Moisés foi separado, e nós acreditamos que o Moisés morto, ele não está morto da maneira que muitas pessoas imaginam, né? O salmista diz que o gelo guarda um grande tesouro, e nos dias de hoje nós sabemos que alguém pode ficar milhares de anos preso dentro de um gelo, e essa pessoa ela está morta, mas todo o seu corpo está firme, porque Apocalipse diz que Moisés voltará para batalhar com o anticristo. Então Deus tem uma aliança com Moisés. A Bíblia diz que Deus não permitiu que o diabo soubesse aonde Moisés estava enterrado ou estava guardado, para que não houvesse idolatria. Havia uma batalha em Israel, amado, de um profeta chamado Eliseu. Ele era discípulo de Elias, e ele estava numa cova, e essa cova estava aberta porque fazia muito tempo, lá só estavam os seus ossos. E quando na guerra um soldado é morto, ele sai rolando de rebanceira abaixo, e o seu corpo entra dentro desta cova que estava aberta, e um dos ossos da costela de Eliseu perfura esse homem que já estava morto. Ele reviveu na hora. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Eliseu. Eliseu está morto, mas tinha algo de Eliseu ali, e Deus honra a aliança. Eliseu foi um homem que curou muitas pessoas. Eu quero te dizer que não importa se você estiver morto em alguma área, se você está vivo, mas espiritualmente você está morto. A Bíblia diz: eu sou contigo aonde você estiver. Ele não esqueceu das suas promessas, Ele não esqueceu o que Ele colocou nas tuas mãos. Eu quero declarar para vocês que eu estou aqui para servi-los, e eu preciso que vocês estejam disponíveis para servir o Senhor comigo, mesmo com todos os meus defeitos. O líder de célula, amado, que não tem um líder em treinamento, você sabe disso, dificilmente ele vai multiplicar a tua célula. Por quê? Porque está faltando um Josué lá. O Senhor diz: é tempo de você olhar para a tua célula. É 2, 3 pessoas, tem um Josué ali. Talvez você está esperando vir um Josué, sabe, como Elias, que foi levado num carro de fogo. Deus vai mandar um Josué, talvez uma carroça de fogo, para a tua célula. Não, tem um Josué ali, porque Deus, quando faz aliança, Ele faz com 2, Ele não faz com um só.
Pastor, mas eu estou desanimado, eu não tenho mais a mesma convicção. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não tem pressa, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas uma coisa eu te digo como homem: apressa-te. Porque enquanto você estiver dormindo, a vida passa e muitas coisas você deixa de receber por não estar na aliança. 5. Deus dá uma ordem para o povo: passe o Jordão. Josué capítulo 1 versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Olha o que ele diz: dispõe-te agora. Eu acho engraçado que a Bíblia ela é muito detalhista. Quando o Senhor fala com Josué, Ele fala assim: esteja disponível agora. Dispõe-te, anima-te. Passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu quero declarar, meu irmão, que Deus está te chamando para um novo tempo, para uma nova época. Nós tivemos no domingo passado uma ceia profética. Eu quero declarar sobre a tua vida aquilo que nós ministramos aqui no Lava Pés. Era um dia propício para isso, porque era um dia de aliança, e a penúltima aliança do ano. No ciclo nós estamos no 4º ano, 2015, 16, 17 e 18. 2019 nós entramos no 5º ano do ciclo, faltando apenas 2 para concluir o ciclo de 7 anos. Hoje de manhã eu estava orando, eu estava com meu celular, eu lembrei dessa passagem, eu abri no 4º ciclo, que sempre eu estou olhando, e é muito real. O que o 4º ciclo fala? O 4º ciclo, no seu todo, você deve ter essa palavra que foi enviada. Diz o seguinte: algumas pessoas pensam em desistir, mas este é o momento que jamais pode ser desistido, porque aqueles que desistirão no 5º ciclo em diante ficará de fora. Por incrível que pareça, no meio da tribulação de toda a reforma, o diabo tentou colocar no meu coração para desistir, porque ele sabia que nós estamos avançando mais uma etapa. E o 4º ciclo diz assim: esse é o tempo do fruto, mas esse fruto não é para comer ainda, porque o fruto que virá, esse será abundante, mas esse é tempo apenas de plantar. O Senhor dá ordem para que você passe o Jordão. Detalhe: o Jordão estava cheio. Acompanhe no quadro e leia comigo. Vamos lá? Estou no momento, vamos lá? Crucial. E respondendo ao chamado. E Deus nos dá 2 ordens. Letra A: dispõe-te. Deus nos convidou, nos chamou, nos levou para a vinha, nos levou para o encontro. Você teve um encontro com o Senhor, você foi estabelecido, sabe? Você foi limpo, você foi curado, você aprendeu que você é amado. E agora Ele diz: é tempo de você se dispor. Dispõe-te, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Eu e você precisamos tomar algumas decisões. E a decisão é: prossiga. Temos algumas escolhas a fazer, e nós podemos desistir desta obra, ou vamos mostrar de fato quem é o Senhor das nossas vidas. Quando eu desisto de algo, o Senhor da minha vida é aquele que me fez desistir, porque a Ele estou dizendo: você tem razão, não vale a pena eu continuar.
Sabe, irmãos? Ou então nós vamos entender que Deus está nos levando a um outro nível, a uma outra posição. Existe casos na nossa vida, principalmente no mundo espiritual, que Deus nos tira de um lugar e nos leva a outro. Porque Ele nos leva a um outro nível. Porque Ele diz assim: olha, é o tempo de você ser restaurado, de você ser curado. Então eu vou te tirar daqui, vou te colocar aqui. E depois que você estiver estabelecido, curado, então você volta e implanta aquilo que eu implantei no seu coração. E aí assim você vai de vento em popa. Nós tivemos muitas pessoas em todo o ministério que vieram de outros lugares, feridos, machucados, irmãos. Pessoas comuns, como grandes líderes, ficaram conosco um tempo, foram restaurados, foram curados. E no momento certo o Senhor disse para ele: agora é hora de voltar e aplicar lá o que você aprendeu, o remédio que você recebeu. Leve para lá e traga cura a este povo. E estão muito bem. Outros foram, aplicaram e retomaram, e está conosco até os dias de hoje. Sabe, amado, nós precisamos entender qual o nível que Deus está nos levando. Letra B, qual outra coisa que Deus falou? Passe o Jordão. Repita comigo: o Jordão é o limite. É o que separava o deserto de Canaã. Nós falamos sobre deserto hoje. Mas deixa eu te dizer, Canaã é o lugar que Deus separou para você entrar. Para chegar a Canaã, nós temos que passar pelo Jordão. Sabe, irmão, o impressionante é que da mesma maneira que Moisés guiou o povo pelo Mar Vermelho, Josué teve que guiar o povo pelo Jordão. Os desafios se repetem, mas em um outro nível. Mas se repetem. Eu vejo algumas pessoas, Deus tratando com elas a mesma maneira que tratou comigo quando eu comecei. Igualzinho. Sabe por quê? Porque eles são filhos, têm aliança comigo. E o mesmo Deus tratou comigo, trata com eles e vai elevar. Eu sempre digo que essas pessoas serão muito melhores do que eu. Jesus disse isso: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Mas o Deus que agiu na vida de Moisés também agiu na vida de Josué. O Senhor fez tantas coisas, amado, durante o tempo dos apóstolos. Eu quero declarar que Ele vai continuar fazendo em alguns momentos das nossas vidas. A ordem de Deus hoje é que a igreja marche para conquistar um novo território. Eu não sei o que você veio receber hoje, mas o Senhor te diz assim: estou te levando a um novo nível.